Boa tarde, sétimo ano. Estamos juntos aqui, né, para mais uma aula de Química, comigo, professora Sádiva, referente ao nosso dia 6 de agosto, né, a nossa quinta-feira. E o assunto da nossa aula de hoje retrata, né, o histórico de Dalton, tá certo? Então, John Dalton, eu apresento para vocês, para início de conversa e abertura do nosso capítulo, a imagem desse grande homem. Então, John Dalton, né, foi um químico, físico inglês, certo, turma? E, assim, um dos mais destacados cientistas do mundo. Ele descobriu a anomalia da visão das cores, conhecida como daltonismo. Foi o fundador da teoria atômica que revolucionou a química moderna. Falando um pouco e retratando aqui o histórico, né, de John Dalton, certo? Nasceu na Inglaterra. Filho de um tecelão manual, né, estudou muito para realizar descobertas incríveis dentro do campo da ciência. Ganhou reputação local, né, de ser um gênio na matemática. Com 12 anos de idade, ele conseguiu permissão das autoridades locais para substituir seu professor, né, durante as aulas. E com 15 anos, John Dalton, ele transferiu-se, certo, para o Kendall, né, uma aldeia do Kendall, onde ele lecionou em uma escola fundada por seu primo George. No caso, lá ele passou 12 anos ensinando não só ciência, mas também matemática e continuou se dedicando, né, ao estudo do tempo, né, também. Então, após concluir sua formação acadêmica, John Dalton, ele tornou-se professor de matemática, incrível, né? Mas também física e também no campo da química, na escola New College, né? Uma universidade de bastante prestígio, ok, turma? E vem em seguida aqui uma imagem bem diferente, tá bom? Então, por que eu estou abordando essa imagem? Vocês vão saber agora, que eu vou falar um pouco dela, né? Depois de Dalton, né, realizar numerosas observações sobre certas peculiaridades, no caso da visão, Dalton ele descreveu, certo, o fenômeno da cegueira congênita para as cores, né, que se verifica em alguns indivíduos, né, o chamado daltonismo. Então, o próprio Dalton, ele apresentava essa anomalia, ele carregava essa anomalia com ele. Então, a mais comum forma de daltonismo é a que se caracteriza pela impossibilidade de se distinguir entre as cores aí, o verde, né, e o vermelho, tá bom? Então, suas observações sobre o fenômeno foram publicadas em um livro, né, Fatos Extraordinários Relativos à Visão das Cores, certo? Então, levando em consideração que John Dalton, ele deixou a universidade para se dedicar ao estudo científico. Ele, muito esforçado, dava aulas particulares para manter-se e usava o resto do tempo disponível que ele tinha para estudar, pesquisar, certo? E levar adiante, né? Então foi quando surgiu, né, com muito estudo, a questão da teoria atômica. Então, John Dalton, ele publicou, né, absorção de gases pela água e outros líquidos, onde fixou os princípios de suas teorias atômicas. Dalton enfatizou, turma, a constituição elementar da matéria. Resolveu utilizar uma bola de bilhar, certo? Que ele caracterizava algo esférico,
maciço, indivisível e indestrutível, né? Então, assim, eu vou citar para vocês alguns tópicos que Dalton, né, ele destacava com relação ao estudo atômico dele. Então, que os átomos, ele dizia, né, são partículas reais, né, descontínuas, indivisíveis da matéria e que permanecem inalterados nas relações químicas. Ele dizia também que os átomos de um mesmo elemento são iguais e de peso invariável. Ele também ressaltava, deixava claro que os átomos de elementos diferentes são diferentes entre si. E na formação dos compostos, os átomos entram em proporções numéricas fixas. Ele também ressaltava que o peso do composto é igual à soma dos pesos dos átomos dos elementos que os constituem. Então, sua teoria atômica foi aceita pelos demais cientistas. Foi eleito, no caso, na época, para a Academia de Ciências, com muita honra, né, na França, tendo sido recebido com honra, né, e reconhecimento em Paris. Hoje sabemos que nem tudo proposto por John Dalton era verídico. Por exemplo, que os átomos não são indivisíveis. Mas a sua ideia sensacional transformou a nossa compreensão da matéria, né? E suas premissas básicas continuam fundamentais, no caso aí, para a nossa compreensão atual da química, né, da física, tá bom? Então, John Dalton foi também o cientista que introduziu o conceito, né, de massa atômica, certo, turma? Ele descobriu, no caso aí, uma importante lei da física, que é a lei, certo, das pressões parciais dos gases. Atuou como meteorologista, né, e manteve registros por quase 60 anos, muito tempo mesmo, tendo feito suas últimas anotações no dia, né, bem próximo assim da sua morte. Então, outra faceta importante na vida de John Dalton, né, é que ele foi o primeiro cientista, no caso aí, a descrever, certo, de maneira minuciosa, científica, sucinta, em seu livro, né, Fatos Extraordinários, relativos à visão das cores, né, uma deficiência visual que ele mesmo era portador e ele portava essa deficiência, que ficou sendo conhecida como daltonismo, em sua homenagem, né? Então, os portadores dessa doença, no caso aí, não conseguem distinguir algumas cores. Agora, só levando em consideração algumas curiosidades que possam vir surgir na sua mente a respeito de Dalton. Professora, o que diz a teoria de Dalton, né? Então, a teoria atômica de Dalton, para nós, ela foi a primeira tentativa de descrever toda a matéria, em termos de átomos e de suas propriedades. Então, John Dalton ele baseou sua teoria na lei da conservação das massas e na lei das proporções constantes. Então, a primeira parte de sua teoria afirma que toda a matéria, certo, turma, é feita de átomos, né, que são indivisíveis. Ele deixava isso bem claro. Professora, mas existe uma segunda curiosidade, né? Qual a importância da teoria atômica de Dalton? Então, a teoria atômica, né, desse estudioso, né, de Dalton, ela foi primordial, fundamental para o desenvolvimento do conhecimento atômico, pois serviu de base para que outros cientistas, outros estudiosos dentro desse mesmo campo, conhecessem o átomo e suas características. Professora, mais uma outra curiosidade. Qual a contribuição de Dalton para a ciência, né? Então, assim, Dalton, a contribuição dele para a ciência, que ele foi um cientista, no caso aí,
que desenvolveu a primeira teoria atômica, né? Ainda no século XIX. Então, assim, nele, né? No caso aí, não só nele, né? Mas nos outros cientistas também, né? Eles vinham levando em consideração que toda matéria é formada por partículas fundamentais, que são chamadas de átomos. E que essas partículas, no caso aí, na época dele, seriam indivisíveis. E ele pregava, né, essa teoria. Ok, turma? Então eu deixo aqui, como ele dizia, né, que era maciço, indestrutível, indivisível, né, e tinha a forma, de uma bola de bilhar. Então eu trouxe aqui o modelo atômico de John Dalton para apresentar para vocês. Deixo aqui registrado um grandioso abraço meu, da professora Sádiva. Espero ter contribuído para com seu aprendizado, tá bom? Bons estudos e até o nosso próximo encontro. Abraço a todos.